Então vamos lá para a terceira aula hoje, e nós vamos entender os termos financeiros, vamos aprender a dar o primeiro passo e vamos aprender também sobre a blindagem financeira, hein? Vocês sabem o que é a blindagem financeira? Não. Então, hoje nós vamos entender aí todos esses termos, ok? Ter Maravilha. três, tem que ter três meses de tudo que gasta, de todos os gastos que a gente tem, é isso? Muito bom, hein, Beth? É isso aí. Não Esse é o entendi. mínimo, né? O mínimo que nós devemos ter na blindagem financeira são 3 meses daquilo que é a nossa despesa fixa. Por que só despesa fixa? Porque aquilo que é supérfluo não precisa entrar na questão ali da blindagem financeira. A blindagem financeira ela é mais relevante na questões de você poder se sustentar durante aqueles meses que você às vezes perdeu um emprego. Então ele entra como fosse um seguro-desemprego. Mas nós vamos falar aonde colocar esse investimento e como também aí desenvolver nessa parte dos investimentos. Inclusive, a primeira pergunta que eu trago para vocês aqui é: o que é investimento para vocês? Podem abrir o áudio para poder estar compartilhando aí. O que é investimento para vocês? Manda aí, um de cada vez. E aí? Mandar falado, então? Não é para escrever? Pode ser falado. Tá. É, investimento financeiro, para mim, é você ter uma grana aplicada e que renda uma boa quantia todo mês. Isso, para mim, é investimento. Ou você ter um imóvel que te renda um aluguel aí 3 vezes maior que a sua renda fixa, vai? Isso, para mim, é investimento. Interessante, bacana. Quem mais pode compartilhar aí o que é investimento para você? E nós já entendemos a parte do que cada um tem a sua própria interpretação em cima, às vezes, de uma palavra. Então, para a Amélia, isso é o que ela entende como investimento. Mas alguém tem alguma explicação aí sobre o que é o investimento? Ter imóveis, né, para receber aluguel, é, ter dinheiro em aplicação. Entendi. Então vamos lá, ó. Investimento, eu coloquei aqui do lado, né? Como nós podemos ver. Investimento é a aplicação de dinheiro em um produto ou ativo com o objetivo de obter um retorno financeiro no futuro, ok? Ok. Isso quer dizer o quê? Lembra que nós falamos de ativo e passivo? Sim. Tudo que você coloca o seu dinheiro, que vai te trazer dinheiro, nós temos ali um investimento. Então, é Nós vamos aplicar. falar, nós vamos falar diversos investimentos. Porém, tem um investimento que ele é primordial. E eu faço a pergunta para vocês, para saber se vocês estão fazendo esse investimento. Só Que repete é para o mim. investimento pessoal. É o investir em si mesmo. Vocês andam fazendo investimento em si mesmo? Muito pouco. É. Por quê? Lembra do se pagar primeiro? Sim. Na nossa trajetória de vida, tem momentos que nós não estamos no momento de ainda investir. Investir, eu digo, igual a Amélia falou, igual a Yara comentou, igual a Beth comentou. Tem momentos que nós ainda não estamos nesse patamar, mas nós estamos no patamar de investir em conhecimento. Às vezes, comprar um livro já é um investimento, você está investindo em você. Você está ganhando conhecimento sobre aquele assunto, aquele tema. Exemplo, investir em uma faculdade, investir em um curso, você está expandindo a sua mente. Isso é um baita investimento. Por que é um investimento que eu acho que é o melhor que existe? Porque investir em si, o conhecimento ninguém te rouba. Olha que interessante. Vocês já perceberam pessoas que ficaram muito ricas, quebraram, faliram e ficaram ricas novamente?
Quem Já, já ouviu falar disso? De pessoas Já. assim? Várias. Muito bom. Por que que aconteceu isso? Porque ele investiu muito em quê? Conhecimento. Por mais que os investimentos externos dele dê ruim, quebre, falhe ou aconteça alguma coisa, o investimento que ele fez nele mesmo, ninguém rouba isso. Então ele consegue construir tudo de novo porque ele já tinha investido nele mesmo. Então esse é um dos maiores investimentos. Sempre invista em conhecimento. Seja conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal, conhecimento, às vezes, na área profissional, investimento em conhecer a parte de investimento financeiro. Então, sempre esteja buscando conhecimento, ok? Nunca pare de estudar. Investimento em você é o primordial. E hoje, nós vamos entender sobre isso daqui, ó. Coloca no chat aí. Já você sabe o que é CDI, Selic, ações, IPCA, dividendos, volatilidade, pós-fixado, títulos do Tesouro. Você entende essas termologia, esses termos aqui? Você nem um pouco. conhece esses termos? Coloca aí para mim se vocês conhecem esse termo. Esse bicho morde. Show de bola. Mas nós vamos entender isso daqui com uma linguagem simples. Eu vou falar a língua que vocês entendem. Então, nós não vamos falar aqui difícil, tá? Então, vocês vão entender o que é o tal do IPCA, dividendos, pós-fixado. Vocês vão entender tudo isso. Esperando o pessoal anotar, e nós já passa o slide. Bens e títulos do tesouro. Títulos do tesouro. Isso. A Beth está começando a aprender. Show de bola, é isso aí. Enquanto vocês vão anotando, vou fazer uma pergunta para vocês. Para quem aí o curso já valeu a pena até aqui? Tá mesmo. Já tá valendo. Oh, top! E agora nós vamos começar a se aprofundar, hein? Manda Agora que bala, o manda, negócio vai começando a. Só tá começando, né? manda mais. Vamos lá. Vou avançar o slide. Pare de perder dinheiro. Olha aí que interessante. Pare de perder dinheiro. Isso aqui, olha que legal. A Yara teve um insight ontem poderoso. Isso me alegra, alegra meu coração. Que maravilha. Nada você Quero deixa. começar a pôr em prática? Não. Começa hoje a colocar em prática. Já põe no papel, independente do que for, já dá início nisso aí. Não deixa para depois, não. Já coloca a data. Querer, não. Eu vou fazer. Coloca já no papel e começa a fazer. Para cima. Foguete não tem ré. Vamos embora. Mas o que eu quero dizer com isso daqui, inclusive eu tenho três imagens aqui, que cada imagem aqui dentro do meu mapa, tá? Representa algo e eu vou explicar para vocês. E o tal do pare de perder dinheiro. Se você não fizer nada, você já perde dinheiro. Quem sabia disso? E o que eu quero dizer com essa frase? Se você não Eu fizer sei. nada, você já perde dinheiro. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Você está vendo ali dois homens conversando, vestido, né, de trabalho. Então, pessoas trabalhando. Pensa comigo aqui, ó. Vocês trabalhando, vocês estão ganhando dinheiro ou não? Se vocês estão trabalhando, Sim. estão ganhando dinheiro. A partir Sim. do momento que você ganhou esse dinheiro, se você não fizer nada, você já está perdendo dinheiro. E o que que quer dizer de vermelho ali? Pare de perder dinheiro. Ficou confuso? Ou vocês conseguiram compreender o que o que eu quis dizer aqui? Vocês É, compreenderam ou confundiu tudo? não, Confundiu. compreendi. Hã? Compreendi. Para mim confundiu.
Tá, vamos lá de novo, ó. Pare de perder dinheiro é a frase, certo? Aí eu Certo. quero dizer o seguinte, ó. Se você não fizer nada, você já perde dinheiro. Aí eu dei o exemplo. Todos aqui estão trabalhando, igual o rapaz da foto ali, ó. Trabalhando para ganhar o quê? Dinheiro. Dinheiro. O dinheiro entrou na conta, não entrou? Apago as Entrou. contas. Não, calma aí. Ele entrou na conta. Entrou. Se Sim. você, ó, se você pagou a conta, você fez algo, Sim. certo? Então você não fez nada. O dinheiro entrou na conta e você não fez nada. Se você não fez nada, você já está perdendo dinheiro. Então eu não pago as contas e aplico? Calma, é aí que está o segredo. Tá vendo a mulher triste de amarelo? Estou, Onde ela coitado. Não tá? sobrou nada. Pagou as contas, não sobrou nada. Não, Preocupada. mas onde ela tá? No balcão. No Ela balcão tá de uma... ali no supermercado. É o supermercado? É, no É um supermercado. supermercado, tá carrinho de compra. Ah, O que eu tô querendo dizer que se você não fizer nada, você já perde dinheiro. É porque existe o tal do IPCA que nós vimos agora, que nós vamos falar disso. Só que o que é esse tal de IPCA? IPCA é a inflação, a famosa inflação. Quem já ouviu falar em inflação aqui? Já vi. todo mundo e todo dia. Então você já pode ligar um ponto com o outro. Toda vez que você ouvir falar de IPCA, que são termos que no mundo dos investimentos é usado, toda vez que você ouvir então o termo IPCA, o que é o IPCA? A inflação. Perfeito, Inflação. perfeito, isso aí. E o que a inflação faz com o nosso dinheiro? Come todo. Então, se você não fizer nada, você já está perdendo dinheiro. É essa que eu quero dizer com a frase. Deu para entender? Mas nós vamos aprender hoje a se proteger da inflação. Deixa eu só fazer uma pergunta. A Faça. previdência privada está em alguma desses itens que você mencionou, CDI, Selic, voltabilidade, dividendo, pós-fixado, não. Não, aí é um outro, porque aí já entra em um outro investimento. Entendi, Aí já é um outro assunto mais complexo. entendi. Aí já vai uma aula bem longa aí. Mas é um outro tipo de investimento, entendeu? Certo. Mas tem coisas mais atraentes também. Tem? Tem, muito mais atraente. Sem risco? Oi? Sem Sim, risco? sem risco. Não, sem risco não existe. Nós vamos aprender hoje. Ah, entendi. Esse é meu medo. Até a Previdência lá tem risco. Jura? Eu achei que Claro. era pura. Não. Não, é segura, mas tem risco. Você vai entender. Você vai entender essa dúvida sua daqui a pouco. Aí Nós eu vamos fico falar, adiantando. nós Eu fico vamos falar adiantando. justamente disso. Mas ó, olha aqui. O que precisamos para chegar no nosso objetivo financeiro? O que precisamos para chegar no nosso objetivo financeiro? Seria Consistência. Nós traçamos o nosso objetivo ontem, certo? ah, Agora, para mim chegar nesse objetivo, o que eu preciso? Eu preciso ter clareza. Eu preciso ter clareza daquilo que eu quero. Quando eu tenho clareza daquilo que eu quero, eu consigo traçar o plano para poder chegar nele. Além da clareza, eu preciso ter calma. Anderson, por que calma? Porque as pessoas hoje vivem num mundo muito ansioso. As pessoas querem as coisas para ontem, né? E por querer as coisas para ontem, pasme, tem pessoas que vendem casa e joga no tigrinho, né? Para querer as coisas para ganhar no tigrinho, para querer ganhar ontem. Tem pessoas que caem em golpes, né? Financeiros. Por quê? Porque aceita as promessas milagrosas. Não existe nada milagroso assim, não. Então nós precisamos ter calma. O investimento que você vai fazer hoje, ele vai dar fruto, mas é com calma, um dia de cada vez.
Ninguém vai ficar rico da noite pro dia, a não ser se ganhar na Mega Sena, né? Se acertar na loto, aí fica rico da noite pro dia. Caso contrário, você vai ter que traçar o seu plano, ter clareza e ter calma. Às vezes, 5 anos, às vezes é 10 anos, depende da sua estratégia de investimento. Você pode conquistar ali, às vezes, até uma independência financeira, ok? Agora, uma coisa que é de extrema importância: o que nós precisamos? Consistência. Por quê? Consistência. Porque é o seguinte, eu tenho o meu objetivo claro. Eu tô com calma. Não, tô tranquilo. Tô calmo. Pode demorar 20 anos, tô calmo. Aí eu pego 20 mil reais, faço um investimento e deixo ele lá. Eu não estou tendo consistência. Então vai demorar muito tempo para mim poder, às vezes, viver de renda. Que nós vamos entender sobre viver de renda. Então, o que que é consistência? É todo mês eu fazer um aporte. O que é um aporte? É colocar uma fatia do que eu ganho em algum investimento que traga dinheiro para mim. Isso é consistência. Exemplo, não, eu vou investir 100 reais todo mês. Então, todo mês eu vou colocar 100 reais. Tá entendendo? Então, nós precisamos ter esses três. Nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter calma e nós precisamos ter a consistência. Com esses três, você vai muito longe e vai, assim, decolar a vida financeira. E nós vamos fazer um teste agora para poder testar o QIV de vocês. O que é esse QIV? É o coeficiente do investidor de verdade. E eu quero saber como que você está nessa jornada. Então, como é que vai funcionar, tá? Vai funcionar assim: são 10 perguntas. Eu vou ler a pergunta para vocês e vocês vão dar uma nota de 0, que eu não entendo nada, eu discordo totalmente, não conheço, nunca ouvi falar, até 10. E 10 é, não, concordo totalmente, eu conheço, isso daí eu domino, ok? Então você vai dar uma nota de 0 a 10. Preparado? Papel e caneta na mão? Posso fazer as perguntas? Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu conheço os perigos de investir em produto do banco. Ó, eu conheço os perigos de investir em produto do banco. Dê uma nota aí de 0 a 10. Segunda pergunta. Eu sei como escolher o melhor investimento. Dê uma nota de 0 a 10 se você Eu sei, sabe. Eu sei como escolher o melhor investimento. Uma nota de 0 a 10. Terceira pergunta. peraí. Tá, Vamos lá. Terceira pergunta. Vocês não precisam anotar a pergunta, tá? Só dê a nota em cima da pergunta aqui que eu falar. é Então, a difícil terceira... ficar sem copiar a pergunta. Não precisa copiar, não. Só dê a nota. Terceira pergunta. Eu sei a diferença entre renda fixa e renda variável. Dê uma nota de 0 a 10 do seu conhecimento entre a diferença de renda fixa e renda variável. Esperar um pouquinho, que a Amélia saiu, para poder ir para a quarta pergunta aqui. Repete, por gentileza, a pergunta 3. Pergunta 3, vamos lá. Vai. Mas vocês estão conseguindo ver a tela, né? Só para Tô, saber. Mas tô. tá, eu vou repetir aqui. Tá. Vamos lá. Pergunta 3. Hum. Eu sei a diferença entre renda fixa e renda variável. Dê uma nota de 0 a 10. Valeu. Muito bom. Pergunta 4 agora. Eu sei o que é Selic e CDI. Eu sei o que é Selic e CDI. Dê uma nota de 0 a 10 através do seu conhecimento sobre o que você sabe de Selic e CDI.
Agora, pergunta 5. Eu sei o impacto do IPCA na vida do investidor. Uma nota de 0 a 10. Eu sei o impacto do IPCA na vida do investidor. Pergunta 6. Sei onde encontrar os principais indicadores da renda fixa. Então, a pergunta 6 é: eu sei onde encontrar os principais indicadores da renda fixa. Dê uma nota se você sabe. Pergunta 7. Eu entendo a importância do trilema dos investimentos. Então, se você sabe o que é o trilema, você deu uma nota de 0 a 10 aí, que você entende a importância do trilema dos investimentos. E a pergunta 8. Eu sei como começar a investir. Você sabe começar a investir? Então, dê uma nota de 0 a 10. Eu sei como começar a investir. Pergunta 9. Eu sei o que são corretoras e como eu devo escolher a minha. Dê uma nota de 0 a 10. Eu sei o que são corretoras e como eu devo escolher a minha. E agora, pergunta 10, a última pergunta. Eu sei como fazer a reserva de segurança, que eu chamo o que de reserva de segurança? Blindagem financeira. Então, eu sei como fazer a reserva de segurança. Deu a nota aí de 0 a 10 para todas as perguntas? Agora eu quero que você some todas as notas. O valor da soma é o valor total do seu QIV atual, que é o quanto você tem de conhecimento. Coloque a nota aí que deu no chat. Coloca no chat a nota. Vamos ver aí quanto deu o seu QIV. Já temos aqui a primeira resposta, vamos lá. 16. Lembrando que essa nota ela vai de 0 a 100, tá? É uma nota de 0 a 100. Ó, 14. Temos 14. Quem mais? Eu não sei nada. Normal, normal. A partir de hoje você vai saber. Hoje nós vamos entender muita coisa aí sobre investimento. Para todo lado. Ó, a Beth deu um bom número, 55. Vamos lá. Então, agora que vocês respondeu isso, nós já temos ali o seu coeficiente. Agora guarda isso com vocês e vamos para a aula. O que eu trago agora aqui é o seguinte: existe crenças e erros sobre investimentos. E nós vamos desbravar e desvendar esses erros e também vamos descobrir essas crenças que muitas pessoas têm no âmbito de investimento, ok? O primeiro dele, como nós podemos ver aqui, uma pessoa bem elegante, um casarão, né? E muitas vezes nós achamos que investir é só para quem é rico. Tipo, ah, não, para investir eu acho que tem que ter muitos milhões, ou mais de 200 mil. Investir não é para mim, que tem um salário, às vezes, de 2.500, 2.000. Não, investir é para você também, que às vezes tem até um salário mínimo. Investir é para todo mundo, ok? Inclusive, é o investimento, né, junto com a consistência que nós acabamos de falar, que traz a liberdade financeira para um pai de família, como eu tinha comentado ontem. Uma pessoa, às vezes, que trabalha, que não tem muito estudo, vamos dizer assim, ou nem terminou a escola. Ela trabalha, às vezes, na limpeza, vamos dizer, ou algo do tipo, né? Ganhando ali, vamos supor, 3.000 reais, né? Fazendo, trabalhando bastante e tal, ganha 2,5. Se ela separa um dinheiro e tem constância,
Cara, com 25 anos de trabalho ali, ela trabalhando sem estudo, ela é mais rica do que muitos que trabalhou a vida toda e com bom salário, que fica dependendo, às vezes, esperando a aposentadoria do governo. Então, o investimento ele é para todo mundo, tá? Então, nós temos que quebrar essa crença que investir é só para rico, só para quem tem muito dinheiro. Segundo, não investir por medo, tá? Mas qual medo? O medo de perder dinheiro. Só que, na verdade, eu quero usar aqui a palavra medo, que é não investir por medo, e não só por perder dinheiro. Porque quando a gente fala medo, nós temos medo de várias coisas do investimento. E o perder dinheiro é um deles, tá? Só que o medo nos paralisa em qualquer área da nossa vida. Inclusive, tem pessoas que investem, já investe, eu já vi isso acontecer, e investindo dinheiro, perde dinheiro por medo de perder dinheiro. Olha que loucura. Já viu isso? Por quê? Um exemplo, tá? Que eu já vi um caso acontecer. A pessoa comprou uma ação, essa ação ela começou a cair, desvalorizar, e aí a pessoa ficou com medo de que ia cair mais e vendeu a ação. Aí vendeu a ação, no prejuízo, vendeu a ação. Um tempo depois a ação subiu e voltou. Então, quer dizer, a pessoa ela perdeu dinheiro por causa do Medo. medo. E, infelizmente, o medo nos trava. Por isso que o melhor investimento é o conhecimento, saber aquilo que está fazendo. A boa informação te traz altos retornos. Então, existe risco. E nós vamos acabar com medo, tirando o quê? Tirando o medo de investir, te mostrando o que você vai encontrar. Por quê? Na nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, existe risco. Pode ser grande ou pode ser pequeno, mas tem risco. E nós temos que saber quais são esses riscos. Nós temos que entender o sistema, como funciona. Porque aí, quando eu entendo, eu perco medo. Se eu entender, eu perco medo. Então vamos lá. O primeiro que nós vamos começar aqui é o risco de mercado, ok? Então, se você quiser anotar, anota aí. Risco de mercado. A Beth caiu. Vamos lá, risco de mercado. Anderson, o que que é esse risco de mercado? O risco de mercado que o cenário econômico te traz. Exemplo, o minério de ferro nesses últimos dias caiu mais de 17%. É um risco de mercado. Se eu não entendo como funciona o cenário macro, o mercado, como que ele anda, eu vou sofrer com isso, com esse risco de mercado. Os meus ativos podem sofrer oscilações, como a Vale está caindo bastante, a Petrobras está caindo bem, a RR3 está caindo também. Por quê? Porque o macroeconômico está dando esse risco de mercado. Então, as informações afetam né, as ações. O que também nós temos aqui no risco de mercado? O governo, hoje, nosso governo, ele vem gastando desfreado. O que isso atrapalha nos nossos investimentos? Atrapalha que, conforme a dívida pública aumenta, ele tem que arrecadar mais. Então, para fazer o controle disso, mexe na inflação. Para mexer na inflação, acaba mexendo. Então, tudo isso é risco de mercado. Por quê? Porque aí vai mexer na inflação, aí vai ter que mexer na taxa Selic, que nós vamos entender mais para frente. Isso tudo afeta os investimentos de renda fixa, entendeu? E quando afeta aqui, a renda variável também mexe. Então, nós temos que entender que o risco de mercado ele existe. E o risco, só de risco de mercado aqui dá uma aula para nós entrar e se aprofundar na macro e microeconomia. Então, nós precisamos entender que todo ativo, toda ação, qualquer coisa que eu coloco meu dinheiro, ele vai ter o risco de mercado. E eu preciso entender em qual cenário esse ativo que eu comprei, ele está dentro desse risco de mercado. Ficou claro? Deu para compreender? Sim. Depois nós temos o risco de crédito.
Então, coloca aí, risco de crédito. Anderson, o que é isso, risco de crédito? É a empresa não pagar o que você estava esperando receber. Isso é um risco de crédito. Um exemplo mesmo é um fundo imobiliário que você comprou, no mês seguinte ele vai lá e fala que não vai pagar para você os dividendos. Risco de crédito. Então nós precisamos entender também sobre o que nós estamos comprando, se ele tem esse risco de crédito, ok? Então, quando eu vou escolher um ativo, eu tenho que saber em qual cenário macroeconômico e microeconômico ele está, para poder saber o risco de mercado. Aquele ativo, né, aquele item que eu vou comprar, eu preciso saber se ele tem um risco de crédito, qual é o potencial de risco de crédito. E também existe o risco de liquidez. E eu vou explicar para vocês o que é essa liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a oscilação do preço no dia. Exemplo, compramos uma ação. Vamos dar um exemplo aqui, a Petrobras. Comprei Petrobras a R$ 10, um exemplo, tá? Quando eu compro ela a R$ 10, ela vai oscilar o preço dela. Exemplo, amanhã ela tá 12, depois da manhã ela tá 8. Olha só, em 3 dias ela saiu de 10 para 12, de 12 caiu para 8. Isso é liquidez, ok? Nós vamos entender que existe todos os ativos, existe a liquidez. Então, tem ativos que você compra que ele tem muita liquidez. E tem ativo que não tem liquidez. Exemplo, você já deve ter ouvido falar em CDB. Às vezes, o banco oferece um CDB para você ficar com investimento para um ano. Isso quer dizer o quê? É um investimento que você está fazendo que ele não tem liquidez. Por que ele não tem liquidez? Porque você só vai poder pegar o seu dinheiro de volta daqui a um ano. E daqui a um ano, muitas coisas podem acontecer, muitos cenários podem mudar, a inflação pode subir, pode diminuir. Então, aquele ativo que você está colocando o seu dinheiro para daqui a um ano não tem liquidez. Outro exemplo, né? A nossa amiga trabalha com imóvel, ela vai entender o que eu estou dizendo. Liquidez também se refere, se nós formos trazer para o nosso mundo real aqui fora, tá? Porque todo investimento ele é real, mas as pessoas acham que ele é digital, mas não. Existe uma estrutura física, tá? Por trás dos investimentos que você está fazendo. Exemplo, eu falei de Petrobras. A Petrobras ela existe. Então, quando você fala de investimento, é algo palpável, é algo que existe. Só que você está comprando uma fração dela. Mas o que é a tal da liquidez, para ficar bem claro agora, ó? Liquidez é o seguinte: quem tem uma casa aí e precisa, um exemplo, às vezes de 200 mil, 300 mil, e falar assim: nós estou precisando desse dinheiro para ontem, então eu vou colocar minha casa para vender. Pois para vender, vende amanhã? Não. Não, não Vende vende. vende com 5 dias? Não. Então quer dizer o Não. quê? Aquele ativo, certo? Aquele ativo ali, ele não tem liquidez. Entendeu? Por quê? Porque a liquidez demora. Então ele não tem liquidez. O que tem liquidez, ele é de imediato. Exemplo, Ah, comprei digamos, hoje, amanhã eu abro a boca para vender, eu vendo e pronto, pego meu dinheiro de volta. Isso é liquidez. mas e se ele queima 50% o valor do imóvel? Entra na... Aí ele perde no mercado, risco de mercado. Ah, isso entra no risco de mercado, tá? Isso. Então nós temos que entender quais são os riscos que aquilo que eu estou comprando tem, ok? Outro risco, risco operacional. Anderson, o que é risco operacional, pelo amor de Deus? Quem aqui já ouviu falar na Americanas? Todo mundo. Ótimo. Quem aqui também viu a notícia que Americanas quebrou com as Todo fraudes, mundo. Já vi. né? Muito bom.
aquilo ali é um risco operacional. Por quê? Sim. Porque a B3, aí é outra aula mais profunda, inclusive eu tenho cursos que explica mais profundo, entra mais, né, dentro disso, mas eu vou dar para vocês aqui agora algo já para vocês entenderem. Toda ação, ela tem que divulgar os relatórios mensais para os acionistas, para quem comprou aquela ação. O que que a americana fazia? Ela burlava aquele relatório de uma forma ilegal. Por quê? Porque dentro do mercado existe a CVM que cuida dessa parte, controla essa parte, tá? A CVM, que é o Conselho Monetário de Valores Monetários, ele faz esse controle. Só que o que acontece? Os gestores estavam burlando. Anderson, é normal isso? Isso aí é assim, então é um risco muito grande, esse risco operacional. Então é muito arriscado, porque as empresas todas podem estar burlando aí o sistema. Não. Quem lembra da Parmalat aqui? Todo mundo. Eu não lembro o ano exato, mas você lembra do escândalo da Parmalat, quando aí realmente ela quebrou e caiu? Sim. O que aconteceu na Parmalat, isso acho que já faz mais de 15 ou 20 anos, hein? O que aconteceu com a Parmalat foi o que aconteceu com a Americanas. Então, você já pode medir pelo espaço de tempo, você pode já medir aqui como que é esse risco operacional, se é um risco muito grande ou não. Deu para entender o que eu quis dizer ou não? Sim. Não é algo, não é igual cair avião, não cai todo dia. Não é normal. Então, esse risco operacional, ele não é um risco muito grande. Deu para entender? Tá. Mas, E mas esse existe. Conselho de Valores Monetários, quem fiscaliza ele? Ele é o que fiscaliza todo mundo, porque ele é o governo. Entendi. E aí ele não deixa. Na verdade, ele existe para nos proteger, entendeu? Falou que botou governo no meio, já entendi tudo. Então ele fiscaliza as empresas. É que assim, tem um outro curso que eu explico que é o Bacen, que é o Banco Central, qual é a Sim. função dele, o que a CVM realmente faz. Porque aí a gente vai entrando mais a fundo mesmo. Aí eu tenho na mentoria mesmo que eu tenho, aí eu dou completo. Aí nós pega tudo do começo ao fim. Na Sim, eu vou fazer mentoria uma dá para faculdade, fazer isso, né? vou fazer Vamos uma lá faculdade. agora. Outro risco, que é o risco legal. O que é risco legal? O risco legal é justamente as mudanças na lei. Os ativos, eles sofrem com isso. E nós temos que estar atenado. Um exemplo desse risco legal, tá? Nós, não sei se vocês já ouviram falar, em LCI e LCA. Nós não vamos entrar nisso aqui nesse curso, mas existe um investimento que se chama LCI e LCA. Alguém aqui já ouviu falar nisso? Não. LCI e LCA. O LCI e o LCA, ele tem um prazo de carência, tá? E o que acontece? Antes o prazo de carência era de 2, 3 meses. Só que houve uma mudança na lei, ó, na lei. Então a lei foi alterada. O que que a lei alterou? A lei alterou que a partir de 2024, se eu não me engano, foi esse ano agora, no começo do ano, a carência desses ativos do LCI e do LCA ia subir. Ia subir, não ia ser mais 2, 3 meses. A carência agora, o que que é carência? É o tempo que o seu dinheiro fica preso naquele ativo. Deu para entender? Você colocou R$ 1.000, ele vai ficar preso por 2 meses. Você não pode resgatar antes. Só que com a mudança da lei, que é o tal do risco legal. Com essa mudança da lei, o meu dinheiro agora não fica mais preso por 2, 3 meses. Ele fica por 9 meses e 12 meses. LCI é 12 meses e o LCA é 9 meses. É o risco legal. Alterou ali os ativos. E aí você tem uma remuneração que você esperava X, vem Y, porque mudou a lei. Isso é risco legal. Inclusive, esse risco legal afetou os investimentos no LCI. Por que o LCI? LCI é o ramo da Amélia.
LCI é o imobiliário. Afetou diretamente a carência nisso. Por quê? Porque o prazo do LCA, que é do agronegócio, ficou menor. E geralmente eles pagam igual. Então, para que eu vou investir no imobiliário se eu posso ter o meu dinheiro mais rápido, ganhando a mesma coisa no agropecuário? Deu para entender aqui? Deu. Agora Com ficou. isso, o que o governo fez então? Com a pressão, né? Teve pressão dos investidores, das empresas e tudo mais. O governo então igualou nesse mês agora que nós, na verdade, mês passado, que nós já estamos em setembro. Agora, no mês passado, a lei alterou e igualou. Então, agora é 9 meses para o LCI e 9 meses para o LCA. Ficou claro, então, o que é o tal do risco legal? São as alterações que existem dentro do mercado financeiro. E isso pode afetar. Como uma alteração, exemplo, de começar a cobrar imposto em cima dos dividendos. Isso pode ser ali um risco legal. Compreendemos? Então, para perder o medo de investir, eu preciso conhecer onde eu estou pisando. Eu tenho que entender esses riscos. E aqui nós percebemos o que é o tal do risco de mercado, risco de crédito, liquidez, operacional e o legal. Perfeito? Agora nós vamos avançando. Terceiro, ficar procurando o melhor investimento, como descobrir qual o melhor investimento. Putz. E o terceiro erro que a maioria comete? O terceiro erro é justamente ficar procurando o melhor investimento. Quem nunca, não é verdade? Quem nunca fica procurando o melhor investimento? Ai, mas qual que é o melhor? Inclusive, essa pergunta é a que eu mais recebo. Anderson, qual é o melhor investimento? Eu quero investir, eu tenho 70 mil para investir, qual é o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que faz sentido para você. Então, como descobrir qual é o melhor investimento para você? Porque para mim pode ser um, para você pode ser outro. Fez sentido para você? Então vamos descobrir aqui junto qual que é o melhor investimento para você agora. A primeira pergunta que você tem que se fazer é assim, ó: para que eu vou investir? Para que você vai investir? Você está investindo para quê? O que você está buscando? Você está investindo por causa daquele seu sonho? Ou daquele sua meta, daquele objetivo que nós fizemos ontem? É para isso que você está investindo? Porque aí nós temos um caminho a seguir. Então você precisa responder essa primeira pergunta: para que eu vou investir? Ok? Segunda pergunta que você tem que entender: qual o meu perfil de investidor? Qual que é o meu perfil de investidor? E o que é o perfil de investidor? É o quanto de risco você está disposto a assumir. Exemplo, eu estou disposto a assumir muitos riscos. Então, não estou preocupado aqui com volatilidade, não estou preocupado com nada. Eu estou disposto a risco. Eu quero alavancar os meus negócios. Então, qual é o seu perfil de investidor? Não, não, eu quero algo mais reservado, eu busco algo com muita segurança, não estou disposto a sofrer muito risco. Compreendeu? Então, você tem que saber qual que é o seu perfil de investidor. Inclusive, eu tenho um curso que eu faço um teste para poder descobrir o perfil do meu cliente ali no curso, justamente para poder ajudar ele a escolher os melhores investimentos de acordo com o perfil dele, ok? Terceira pergunta que você tem que se fazer: quando eu vou precisar desse dinheiro? Essa pergunta é chave. Eu vou precisar desse dinheiro logo? Ou não, não preciso dele logo, eu posso deixar ele para X tempo. Ou esse investimento aqui, eu vou precisar desse dinheiro só quando chegar aquele objetivo que eu criei. Daqui 6 meses, ou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Vou precisar de acordo com aquele sonho que eu tenho. Perfeito?
respondendo essa pergunta também. A outra pergunta que você tem que fazer é: quanto eu tenho para investir? Pergunta fundamental, quanto? Aqui, você tem que separar um dinheiro assim que ele cai na sua conta. Se você recebe 2.000, pelo menos 200, já tem que separar. Não tem essa de pagar a conta para depois você separar os 200. Não, você tem que separar os 200. Você ganha 10.000, então você tem que tirar logo os 1.000, não tem conversa. Tem que fazer, não dê desculpa. É isso que você tem que separar. Tem pessoas que separam 30% do que ganha. Tem pessoas que separam menos, vai de cada um. Mas você tem que se fazer essa pergunta. Outra coisa, quanto eu preciso para realizar esse objetivo? Que é a pergunta-chave. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. R$ 1 serve de retorno para você. Você põe 10.000 e eu te dou R$ 1. Tá bom para você. Por que que tá bom ganhar R$ 1 com 10.000? Porque você não sabe onde você quer chegar. Então você precisa saber aonde você quer chegar. Quanto que eu preciso? Entendeu? Porque aí nós vamos começar a analisar os investimentos para poder achar o retorno ideal. Ok? Agora, você também tem que entender o seguinte com isso daqui, para você descobrir o melhor investimento. Você precisa saber que existe o trilema. Anderson, o que é o trilema? Segurança, liquidez e rentabilidade. Segurança, liquidez e rentabilidade. Esse é o trilema. É o trilema dos investimentos. E por que que esse trilema é importante? Porque nós vamos entender agora, tá? Nós vamos entender agora justamente o que? Se você olhar aqui, né, no acreditar que o investimento que rende mais é o melhor para você, esse é um grande erro. Muitas pessoas acreditam que o investimento que rende mais é o melhor para ela. E aqui entra o trilema. Porque não existe isso do melhor que rende mais. Não. E nós vamos descobrir esse mundo dos investimentos agora. Primeira coisa do trilema que você tem que entender: segurança, liquidez e rentabilidade. Você precisa saber o que você quer desses três. Se você falar para mim, Anderson, eu quero segurança e rentabilidade, você não vai ter. Você não tem. Você pode ter a rentabilidade, mas segurança difícil. Por quê? Porque você vai estar disposto a correr mais risco para ter rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, maior é o risco que você corre. Não dá para ter os dois. Anderson, eu quero liquidez. Liquidez você pode ter nos dois. Você pode ter segurança com liquidez. Você pode ter liquidez com rentabilidade. Compreendeu? Só que eu tenho liquidez e rentabilidade. Eu abro mão da segurança. O trilema é justamente esse. Você não consegue ter os três juntos num investimento. Você só vai poder ter dois. E aí entra naquelas perguntas que nós fizemos. Por quê? Para você poder escolher um investimento. E agora, olha só. O mundo do investimento só tem dois lados. Anderson, mas as pessoas falam que é tão complexo investir, que é um monte de coisa. Só existe dois lados para você investir. Anderson, qual é os dois lados então? Ou você está emprestando o seu dinheiro, ou você está participando com o seu dinheiro. Aí é questão de escolha, o que você quer, que é as perguntas que nós acabamos de fazer. Então vamos lá, vamos identificar aqui os investimentos para você escolher o melhor investimento para você, que esse era o nosso objetivo. Vamos escolher então? E olha que eu não estou dando nome aos investimentos.
Eu estou falando para você que só existe dois cenários para você investir. Ou você empresta o seu dinheiro, ou você participa de algo com o seu dinheiro. Então vamos falar primeiro do emprestando. Anderson, eu decido emprestar o meu dinheiro. Então, é seguro emprestar? É seguro emprestar? Essa pergunta você tem que fazer. Se é seguro emprestar. Exemplo, é seguro emprestar para o banco? E aí, é seguro emprestar para o banco? E emprestar para o vizinho? Qual que é mais seguro? Emprestar para o vizinho ou emprestar para o banco? Acho que Banco. depende. Entendeu aqui a analogia? Esse é o lado do investimento em emprestar. Você tem que escolher para quem você vai emprestar. Você precisa escolher também a rentabilidade que vão te pagar. Quanto maior o risco do emprestar, exemplo, vai emprestar para o vizinho, não é arriscado? Mais você vai cobrar. Se você vai emprestar para o banco, é mais seguro, não é? Então o banco vai te pagar menos, porque você tem mais certeza que vai receber esse dinheiro no final do empréstimo. Tá entendendo aqui ou não? Sim. Outra coisa que você também tem, emprestar para o governo. É seguro emprestar para o governo? Eles falam. É muito seguro emprestar para o governo. E nós vamos entender isso nessa aula. Vamos lá. Emprestar para o seguro, quer dizer, desculpa, emprestar para o governo é mais seguro do que emprestar para o banco. Você sabia disso? Muitas pessoas não sabem disso, mas emprestar o seu dinheiro para o governo Vou é jogar mais todo o dinheiro na mão do Lula. seguro. É Vou mais dar todo o meu seguro. dinheiro pro Lula. É aí que tá. Você não dá pro Lula. Você dá pro Tesouro Nacional. Já ouviram falar no Tesouro Nacional? Mas Sim, nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Outra Tesouro coisa Nacional que você tem que, que prêmio as notas. outra coisa que você vai Lula também ter que. o Lula tem a chave do Tesouro Nacional. Isso, vamos lá. Outra coisa que nós temos que se perguntar: eu posso ter de volta a qualquer momento? Exemplo, vou emprestar para o banco, mas eu posso ter de volta a qualquer momento? Eu vou Não, emprestar para o governo, eu posso ter de volta a qualquer momento? Eu preciso saber se eu posso ter de volta a qualquer momento. O que é esse ter de volta a qualquer momento? A liquidez, lembra da liquidez que nós falamos? A liquidez é justamente esse ter de volta a qualquer momento. mas aí Sempre você perde na aplicação, não perde? depende, tudo depende do investimento que você escolheu. Ah, porque assim, se eu emprestei, tá? Digamos, eu vou te emprestar por um ano. Só que em 6 meses eu preciso do dinheiro de volta. Então eu perco aqueles juros. Por isso que a pergunta aqui é: eu posso ter de volta a qualquer momento? Tá. Você deu um prazo, você falou um ano. Então Hum, você está emprestando para ter o dinheiro daqui a um ano, correto? certo. Então, nessa pergunta, qual que seria a resposta? Se eu posso ter o dinheiro a qualquer momento? Eu posso. Não, Não eu já. posso. Não, A não posso. resposta é Eu dei prazo de um ano, não dei? isso, você deu o prazo de um ano. Então você não pode ter de volta antes. Momento. Sim. No momento, não. Quer Então dizer, ele. você está emprestando o seu dinheiro para, Ah, vamos supor que você está emprestando para o banco. É seguro? Sim. Eu posso ter de volta a qualquer momento? Ah, não, porque aquele investimento falou que é só daqui a um ano. sim. Entendeu ou não? Eu entendi, mas então ele entra onde? Na liquidez, na segurança ou na rentabilidade? Cada pergunta tem um tema aqui, ó. Vamos lá. É seguro? Entra em segurança. Sim. Eu posso ter de volta? Entre liquidez. Se é Ah, só daqui a um ano, não tem liquidez. tem. Tudo que demora mais do que 2, 3 dias, ele não tem liquidez. A Ah, liquidez vai diminuindo. Ah, é só para um ano, é só para 3 anos, é só para 4 anos. Quer dizer, quase zero liquidez.
Quanto Entendi. maior o prazo para você ter o seu dinheiro de volta, menos liquidez tem. Quanto mais rápido para você pegar o seu dinheiro de volta, é porque ele tem muita liquidez. Entendi. Compreendemos? Sim. Show. Terceira pergunta. Vale a pena eu emprestar, então, para essa pessoa, para essa empresa, ou para esse banco, para esse governo? Vale a pena eu emprestar? O que eu quero dizer com vale a pena? Justamente enquanto você vai ter de retorno. Exemplo. Ah, o banco é seguro, quero emprestar para o banco, ele é seguro, eu vou emprestar para o banco. Eu posso ter de volta a qualquer momento? Ah, não, ele falou que só daqui a um ano. Tá. Vale a pena investir para ter esse dinheiro só daqui a um ano? Quanto ele está me pagando? Ah, ele está me pagando 10%. Ah, 10% para deixar o dinheiro preso por um ano? Não sei se vale a pena, não. Vai depender da sua escolha, do seu objetivo. O que você tem que entender é, você tem que se fazer essas perguntas. Se aquilo que você está pondo seu dinheiro é seguro, se aquilo que você está pondo seu dinheiro você pode ter ele de volta a qualquer momento, dependendo do que você traçou de objetivo, né? Porque às vezes está tudo bem para você esperar 2 anos. Às Os vezes juros não, às aí vezes você quer mais rápido. não. Não entendi. Os juros aí seria acumulativo? Sim. Os juros, ele sempre, não vale a pena. Quanto maior o tempo para você ter o dinheiro de volta, maior eles estão te pagando, Tá, então seria acumulativo, tá. tá? Aqui é o emprestando, ok? Uhum, Agora vamos falar do lado do participando. tá. Eu quero investir agora, mas eu quero investir participando de algo. Eu falei do emprestar o meu dinheiro, agora eu vou falar de participar. Eu vou participar de algo. Compreendemos? Sim. Perfeito. Como é que eu vou participar de algo? Eu tenho que perguntar primeiro se tem a ver comigo. Tem a ver comigo isso que eu vou participar? Anderson, mas do que nós estamos falando? Eu vou participar do quê? Quando nós vamos participar, eu estou participando, eu estou sendo sócio de algo. Eu estou sendo sócio de algo que tem a ver comigo? Porque isso é o participar. Eu vou participar de algo. Se eu vou participar, eu tenho que saber se tem a ver comigo, né? Se não tem a ver comigo, eu não quero participar disso. Eu vou escolher algo que tem a ver comigo. Exemplo. Ah, tem a ver eu participar, um exemplo, de um fundo imobiliário? Ah, tem a ver, eu gosto. Então, eu vou colocar o meu dinheiro lá. Tem a ver eu participar da C&A? Ah, roupa? Não, acho que não. Para mim, acho que não é legal. Não quero, não. Não tem a ver comigo. Então, eu não vou participar disso. Então, você tem que se perguntar se você tem a ver com você, se faz sentido para você participar daquilo. Outra coisa que nós temos que se perguntar: eu estou disposto a correr risco? Olha como aqui uma pergunta já diferente do lado do emprestando. Percebe que no emprestando não tem essa palavra risco? Mas do lado do participando tem. Por quê? Porque quando você é sócio de algo, existe o riscos, né? Quando você está participando de algo, existe risco. Pensa, vou abrir uma empresa, um negócio, tem risco? Risco de não dar certo, de quebrar, de falir. Existem vários riscos, né? Então, participar de algo tem risco. Você está disposto a correr esse risco? O risco da oscilação do preço daquilo que você comprou? Aqui entra na volatilidade dos preços. Já ouviu falar em volatilidade? É exatamente o risco que nós temos de volatilidade. O preço pode hoje estar 10, amanhã ele pode estar 15, mas daqui a um mês ele pode estar 5. Olha como foi volátil. De 10 foi para 15, agora já é 5. Isso é a tal da volatilidade. Eu estou disposto a correr risco? E nós falamos sobre os riscos agora há pouco. Nós temos os riscos de mercado, então tem vários riscos. Você está disposto a correr os riscos? Você tem que se perguntar. Qual o potencial de lucro ou prejuízo? Eu preciso saber, porque como é que eu vou participar de algo se eu nem faço ideia se dá lucro ou prejuízo aquele negócio? Então, eu preciso saber. Dá lucro? Dá muito lucro?
Dá pouco lucro? Faz sentido para mim o lucro que isso dá? Dá prejuízo. Antes, dá prejuízo, então eu não quero. Depende. Às vezes está dando prejuízo hoje, porque ele está reinvestindo muito dinheiro. Mas pode ser que daqui 3 anos ele venha dar muito lucro. Quer dizer, uma empresa que custava R$ 10, daqui 3 anos pode estar custando R$ 30. Olha o lucro, a vantagem que isso deu. O boom que ela cresceu. R$ 20 em uma ação. Mas por quê? Porque você estava disposto a arriscar em algo que pode ali ter um lucro grande no futuro. Hoje ele está dando prejuízo, mas eu analisei a empresa e eu acredito que essa empresa ela vai me dar o quê? Lucro lá na frente. Então ela vai valorizar. Aqui entra em como analisar uma empresa, ok? Inclusive, eu tenho um curso que fala exatamente como a gente pode analisar a empresa para poder escolher a empresa certa e investir, né, com menos risco. Nós diminui os riscos quando a gente tem conhecimento sobre o assunto. Aqui nós entendemos o quê? Anderson, então, você está falando para mim que eu estou entrando nesse mundo agora, então, conhecendo essa questão de investimento. Você está falando para mim, então, que se eu tenho um exemplo, R$ 100.000, ou eu empresto ou eu participo? Sim. O que é? O que é empresta? Renda fixa. Anota isso. Se você está emprestando seu dinheiro, se você está emprestando seu dinheiro, você está colocando seu dinheiro em produtos da renda fixa. Toda vez que a gente empresta, eu estou na renda fixa. O outro lado, toda vez que eu participo, eu estou na renda variável, que é onde fica as ações, fundos e por aí vai, ETF. Então nós temos o emprestando renda fixa e o participando que é renda variável. Então nós descobrimos o quê? Se eu busco segurança, se eu não busco liquidez, que é alto retorno, mas eu busco mais segurança, mais certeza de ter o meu dinheiro de volta, eu vou emprestar ele. Aí eu tenho que escolher algo que vale a pena para me emprestar ele. Agora, se eu estou disposto a aumentar o patrimônio, arriscar um pouquinho mais, aí eu vou participar, renda variável. Aí eu já estou disposto a assumir talvez um pouquinho de risco. Saiba que não é esse risco que assombra, meu Deus, vou perder tudo. Não. Só que nós temos que ter conhecimento. Por isso que investir em conhecimento, saber o que está fazendo é a melhor coisa. Não é comprar porque viu fulano falar que tá bom. Por isso que muitas pessoas perdem dinheiro, porque vai no oba-oba de outras pessoas, tá? Então, aqui nós entendemos, ou eu empresto ou eu participo. Ou eu estou na renda fixa ou eu estou na renda variável. Perfeito? Vamos avançar. Quinto erro. Quinto erro aqui. Continuar deixando seu dinheiro no banco, conta corrente. Ou então, quando você vai no banco, o gerente que é seu amigo te enfia uma capitalização. Pior cagada que tu tá fazendo. Ou você coloca no fundo do banco, o próprio fundo do banco, com baixa rentabilidade. Também você está perdendo dinheiro. No começo nós já falou, para de perder dinheiro. Não dá mais para você ficar perdendo dinheiro. Tá na hora de começar a pôr dinheiro no bolso. Fazer o dinheiro trabalhar para você e trazer altos retornos. Outra coisa, deixar dinheiro na poupança. Pelo amor de Deus, não faz mais isso. Deixar dinheiro em poupança, você tá o quê? Perdendo dinheiro. Para quem é zero de conhecimento, que era antes, vocês antes, deixar na poupança tá bom, tá melhor do que deixar na conta corrente. Por que, Anderson? Tá na poupança melhor do que na corrente? Porque não sei se você sabe, todo o dinheiro que dorme
na conta corrente, o banco pode usar o seu dinheiro e não te paga nem R$ 1 por isso. Agora, na poupança, você tem a rentabilidade ali quando vence o aniversário daquele dinheiro. Deu para entender aqui o cenário? Então, nós temos que parar de cometer esses erros. Você sua tanto para ganhar o seu dinheiro, você tem que fazer ele o quê? Render mais, né? Não pode ficar perdendo dinheiro. E falando em render mais, vamos entender o que é a taxa Selic? Vamos entender a taxa Selic. Agora nós vamos entender tudo. Taxa Selic, CDI, IPCA. Agora a mente vai, ó, explodir. Taxa Selic. Quem aqui já ouviu falar em taxa Selic? Pode pôr no chat aí Já ou ouvi. então falar. Já Eu já. ouvi. Perfeito. Taxa Selic é a nossa taxa de juros básica do país. Essa taxa, ela sempre muda, ou às vezes não muda, porém sempre tem uma reunião do Copom que faz a análise para poder ver se essa taxa vai ficar inalterada, ou se ela vai aumentar, ou se ela vai diminuir. Para falar o que é analisado, aí precisa de mais tempo. Mas a taxa de juros básica, que é a taxa Selic, ele é um indicativo de investimentos. Ele é muito usado para investimentos. Essa taxa Selic hoje está em 10,50. Ok? Anderson, a taxa Selic está 10,50. O que isso significa? Significa que se você colocar o seu dinheiro rendendo o valor da taxa Selic, você tem um retorno anual de 10,50. O que eu quero dizer com isso? Que esse título de capitalização, poupança, deixar o dinheiro no banco, tudo isso rende menos do que a taxa Selic. Por isso que não dá mais para ficar cometendo esses erros de deixar o dinheiro lá. Então, nós temos que fazer o nosso dinheiro, pelo menos, render a taxa Selic. Anderson, aonde eu vejo essa taxa Selic? Você consegue ver essa taxa Selic? Anota aí. Banco Central. Quando você entra no Banco Central, tá? Lá no Banco Central, você vai ter a taxa Selic lá. Lá tem a taxa Selic. Nós vamos entrar daqui a pouco, quando eu terminar de explicar toda essa tela, nós vamos entrar aqui em alguns lugares, tá? Para vocês poderem conhecer. Mas deu para entender o que é a taxa Selic? Taxa Selic, exemplo, CDB. Quem já ouviu falar em CDB? Ninguém? CDB? Eu já. Já. Perfeito. Para tudo que te oferece. CDB, ó, CDB. CDB, ele é um certificado de depósito bancário. Olha o nome final. Bancário. Nós acabamos de aprender. CDB empresta ou participa? Um CDB. Eu vou investir em CDB. Empresta ou participa? Responde aí. Empresta. Empresta? Perfeito, empresta. Muito bom. Porque eu estou emprestando para quem? Para o banco. Agora, Taxas. agora, concorda comigo? Se a taxa Selic está 10,50, emprestar com uma diferença muito grande a menos é ruim? Exemplo, o meu dinheiro na poupança, hoje, ele só está rendendo 6,6% ao ano. Dá 0,40 ao mês. O dinheiro na poupança. Aí eu lhe pergunto, é bom deixar na poupança ou é melhor ter um retorno de 10,50? Então, tá na hora de começar a fazer o seu dinheiro render mais. Não dá para aceitar menos do que 10,50. Não dá para o seu dinheiro que você sua tanto para ganhar, deixar os outros a ele te pagando pouco.
Não dá mais, chega disso. Está na hora de você começar a cobrar mais pelo seu dinheiro. As pessoas que querem usar o seu dinheiro, que paguem mais. Essa é a lógica do negócio. CDI. O que é CDI? CDI, ele é um certificado de depósito interbancário. Ele é um indexador, ele é um índice, tá? Então, o que acontece? Toda vez que o banco vai fazer um CDB ou ele vai fazer alguma coisa, você vai ouvir muito ele falar assim, ó, rendendo CDI, rendendo CDI. Ah, rende CDI. O CDI, ele rende menos do que a Selic. Só que, calma, o CDI não tá ruim, dependendo, né? Calma. O CDI ele vai render sempre um pouquinho a menos do que a Selic. Hoje, a Selic está, hoje, 10,50. O CDI está 10,40. Viu? A diferença não é grande, ela é bem pequenininha. Então, o que eu tenho para você aqui é, os seus investimentos têm que render sempre, no mínimo, Selic ou CDI, no mínimo. Então você tem que olhar lá. Quanto está pagando aqui esse rendimento? Está pagando CDI? 100%, tá, do CDI. Ah, é 80, 90% do CDI. Os grandes bancões pagam uma merreca. Uma merreca. Eles pagam 60, 70% do CDI. Você tem que procurar aqueles que pagam, no mínimo, 100% do CDI. Ok? Que é esse certificado de depósito interbancário. A taxa dele, hoje, 10,40 por ano. Ou você coloca o seu investimento rendendo a taxa Selic, 10,50 ao ano. Perfeito? Conseguimos compreender aqui? Anderson, o que é o IPCA? Nós já aprendemos. O IPCA é a famosa inflação. E ele é um grande problema para o nosso dinheiro. Lembra que nós falamos lá no início da aula que se eu ganhar o meu dinheiro e eu não fizer nada, eu estou perdendo dinheiro? Ah, tá perdendo. Vamos entender agora como que é então esse IPCA. Como funciona isso? Ele funciona assim, ó. Vamos dar um exemplo que você está com 10 mil reais hoje, certo? Dia 4/9. Aí você pega esses 10 mil reais e coloca ele lá no banco na conta corrente, certo? Deixa ele lá. Aí passou um ano. Chegamos agora, você não mexeu naqueles 10 mil, ele ficou paradinho lá na conta corrente. Ou então você tinha medo de deixar em banco, você botou no colchão, debaixo do colchão. Quando nós chegamos no dia 4/9 de 2025, passou um ano. Lembra daqueles 10 mil? Na nossa cabeça, ele continua sendo 10 mil. É, é isso. O número dele é 10. Você vai lá, conta ele que estava debaixo do banco, você fala, ah, ó, tem 10 mil aí, ó. Ou então você olha no celular ou lá no banco, lá na conta corrente, você vai ver o número 10 mil. Aí você fala, ah, não mudou nada, então tá normal. Sim, tá normal. Não mudou. Você tá certo. Só que os 10 mil que no ano passado você comprava, um exemplo, vamos dar um exemplo de uma jaqueta, vai. Você comprava uma jaqueta de 10 mil, hoje, depois desse um ano, os 10 mil não compra aquela jaqueta. Por que, Anderson? Porque é o IPCA, é a inflação. A nossa inflação hoje, ela está em 4,30, se eu não me engano. O que isso significa? Que o preço das coisas dentro desse um ano subiu 4,5. Isso quer dizer o quê? Que aquela jaqueta que era 10 mil passou agora a ser 10.450.
Você compra ela com aqueles 10 mil que você tinha? Não. Você não compra ela. Isso quer dizer o quê? Que a inflação, ela corroeu o seu dinheiro sem você perceber. Entendeu aqui ou não? O que acontece? Você queria comprar jaqueta, mas hoje você não consegue mais. Por quê? Você está precisando de R$ 450 que está faltando. Os 10 mil que você tinha continua sendo o mesmo, só que ele perdeu o poder de compra. Você não consegue mais comprar aquilo. E isso é o efeito do IPCA, que é a nossa inflação. Corrói o nosso dinheiro e nós acaba perdendo dinheiro se nós não fazermos nada. Anderson, como se proteger disso então? Pegando dinheiro e colocando para render taxa Selic ou CDI, que nós acabamos de aprender. É, Compreendeu? é por isso que agora os municípios dão aumento aos funcionários públicos de acordo com o IPCA. Então, o funcionário fala que não tem aumento, ele só tem correção do salário, que também não consegue cobrir nada, porque tudo aumenta mais do que o 4,5%. Perfeito. Vamos lá. Nosso salário ou o dinheiro que geralmente a gente recebemos quando as pessoas trabalham, o reajuste ele nunca vai cobrir. Não vai. Aí é onde entra um grande problema. A educação financeira tem que ser ensinada na escola. Por que que o pobre fica cada vez mais pobre? Não é porque nasceu pobre que isso é crença. Hoje não Ele, tem ele fica mais pobre porque falta o que para ele? O que está faltando para o pobre? educação financeira. Conhecimento. Falta conhecimento na educação financeira. Por isso que ele acaba ficando mais pobre. Então, ele pode mudar a mentalidade dele? Pode. O pobre pode ir lá buscar o conhecimento financeiro por conta própria. Aí ele vai mudar a vida dele. Deu para compreender, entender? Então, tem que partir dele. Ele tem que ir lá e fazer. Que é o que vocês estão fazendo, buscando conhecimento. Então, vocês estão em outro nível. Só que tem pessoas que nem sabem que existe conhecimento sobre isso. Esse é um grande problema. Tem pessoas que nem sabe que existe. Entendeu? E assim, tem conhecimento, né? Exemplo, eu estou transmitindo conhecimento em uma live no Instagram. Poucas pessoas estão assistindo e acompanhando, mas vocês que estão aqui, que, né, que realmente estão pelo Zoom, estão dedicados e estão aqui comigo aprendendo. Vocês querem uma mudança de vida. Quem está lá no Instagram muitas vezes entra e sai e tal. Quer dizer, tem um conhecimento gratuito lá no Instagram e a pessoa não se dedica, não quer, não anota, não pega. Então, entra muito do querer buscar também, do querer fazer essa mudança, né, mental. Vamos agora então conhecer aqui aonde eu posso ver essas taxas, tá? Porque aí você vai poder acompanhar. Esse é o Bacen. O Bacen, que é o Banco Central do Brasil, você vai poder entrar nele aqui, ó, e você ver as publicações recentes. Você vai ver as atas da reunião do Copom, tá vendo aqui, ó? Ata do comitê, ó, do Copom. Vocês estão conseguindo enxergar? Aqui eu posso fazer o download. E aí eu leio todo o relatório para saber qual que é a projeção da taxa Selic. Olha que interessante. Eu posso ver se tem uma projeção para alta, se eles estão pensando em reduzir a taxa Selic. Por aqui eu consigo acompanhar. Antes, eu tenho que entrar aqui todo dia? Não. A reunião do Copom ela só acontece de 40 em 40 dias. Então, você só precisa entrar em 40 dias. E outra coisa, se você vê nessa ata do Copom, que nem nessa ata, a projeção é que pode se aumentar a taxa de juros, né, que é a taxa Selic, se a nossa inflação continuar subindo. Legal. Então, você pode já começar a procurar investimentos
ligado à taxa Selic. Olha só que visão, que massa. Porque você já sabe que a taxa Selic tem uma previsão de subir. Então, quer dizer, se a taxa Selic sobe, seu rendimento que está na taxa Selic vai subir junto. Compreenderam? Pegaram a visão? Agora, aqui, ó, você consegue ver a nossa inflação. Olha lá, ó, 4,50. O prazo dos últimos 12 meses. Estão conseguindo enxergar aqui? Tá aqui, ó, a inflação. Ah, tá, achei. E aqui a taxa Selic, ó. Pegou? 4,50. Essa é o que está hoje, tá? Para saber projeção, aí a gente pode ler a ata do Copom. Anderson, onde mais eu posso ver informações, então, sobre esses índices, acompanhar os índices? Eu posso acompanhar o índice por aqui também, ó. Anota aí. brasilindicadores.com.br. Por aqui você pode acompanhar como que anda o CDI. Se você olhar aqui, ó, CDI hoje, tá quanto o CDI hoje? 10,40. Olha ele aqui, ó. 10,40 hoje, ok? Ó, olha aqui agora que legal. O que que você consegue ver aqui, ó? O CDI Brasil dentro, de cores, o quê? ele é o brasilindicadores.com.br, é o site. Tá, Brasil Indicadores. Isso. Aqui você consegue ver e acompanhar vários indicadores de investimento. Aqui, ó, você vê o mês de referência, tá? E você consegue acompanhar quanto que ficou a taxa no mês, ok? Exemplo, quem tinha um investimento, um exemplo, em um CDB, que pagava 100% do CDI. O banco, ele vai te pagar o seguinte, não é 10,40 que nós vimos agora aqui em cima? É, Sim. só que funciona assim, ó. Você deixou R$ 1.000 em janeiro. Então ele rendeu isso aqui, ó, que eu acabei de circular. Quase 1% ao mês, ó. Ele rendeu 0,96. Só que no segundo mês, olha só no segundo mês aqui, ó. No segundo mês ele já rendeu menos, ó. Ele já rendeu aqui, ó, 0,80 no segundo mês. Compreendeu? Seu segundo mês ele rendeu menos. Anderson, mas não está pagando 10,40 nos 12 meses? Sim, isso é a projeção. Porque se você for somar o que está aqui no mês a mês, ele vai bater ali próximo, ou às vezes passar um pouco a menos, os 10,40 que é a projeção. Ficou claro para vocês? Conseguiram entender aqui e compreender? Maravilha. Vamos voltando lá então. Por aqui você consegue acompanhar os indicadores, ok? Maravilha. Agora que nós entendemos tudo isso aqui, muita informação, né? Muito. Anotaram tudo. Vamos Tudo lá. não, tudo. Vamos lá. Agora nós vamos dar os primeiros passos. Perder tempo procurando onde fazer o investimento é um grande problema, né? A grande maioria fica procurando, né? Onde? Meu Deus, onde eu vou investir? Então, nós temos que começar pelo básico. Começa pelo básico. O CDB, Tesouro Selic. Esse é o primeiro passo. É onde nós montamos, né? É onde nós montamos a nossa blindagem financeira, de acordo com os gastos, né, que nós temos ali de renda fixa.
Para investir, precisa de uma corretora? Sim, precisa de uma corretora. Mas tem banco que tem corretora. Exemplo, você tem aqui, ó, que eu coloquei umas imagens. Você tem a Clear, corretora, Toro, corretora, XP, corretora, mas a XP também tem o banco de investimentos lá dentro deles. Nós temos a Rico, corretora, nós temos a Nubank, que ela tem a Nuinvest, que é dentro do Nubank, que ela também é corretora. Nós temos também o Banco Inter, que também é corretora. Inclusive, o Banco Inter dá a opção de você abrir a corretora fora do país, que eu tenho investimentos fora do país através do Banco Inter, investindo fora. Então, assim, você tem um leque gigantesco. E precisa ficar perdendo tempo procurando onde fazer o investimento? Não, não precisa. Basta você ter um mentor. Porque quando você tem um mentor, ele te guia o caminho para onde você vai traçar essa rota, né? E aonde você realmente quer chegar. Ou cursos também, cursos picado, você também vai chegando aonde você deseja, com o conhecimento, né? De acordo com os cursos que você vai consumindo, né? Vai comprando. Qual o risco do dinheiro na corretora? Ah, existe o risco do dinheiro na corretora? Sim, igual existe o risco do dinheiro no banco. Você acha que o seu dinheiro no banco lá não tem risco nenhum? Tem risco? Ué, você não sabia disso? Exemplo, qual banco é mais propício a quebrar? Um PicPay ou um banco Itaú? Tenho a menor ideia. O PicPay. Qual banco é mais propício a quebrar? Bradesco ou Itaú? Aqui o risco é bem zerado, né? Assim, vai 1% de risco. Por ter esse risco tão pequeno, eles pagam menos para você quando você empresta dinheiro para eles. Entendeu? Agora, quando você pega bancos digitais, nós temos hoje bancos grandes digitais já, tá? Que também já está com risco equivalente ali a um banco Itaú, Bradesco, por aí vai. Exemplo, você pega um banco Inter, gigante, tem até fora do país. Você pega hoje um Nubank, Nubank está gigantesco. Então, quais são os riscos desses bancos E o quebrar? C6? Pequeno, pequenininho. E o E C6? C6 também hoje está muito grande. Inclusive, ele também tem fora do país. A GP Morgan, se eu não me engano, faz parte do grupo. Outra coisa que nós também temos que entender: bancos digitais pagam mais para ter o seu dinheiro do que os bancos físicos. Ok? Eles remuneram mais os bancos digitais. Na questão de emprestar, tá? Quando você vai emprestar para o banco. Então agora é hora de você escolher uma corretora. O dinheiro na corretora também tem risco. Só que aqui nós temos que entender, Anderson, como é que funciona então o investimento? Para mim entender o risco. Funciona assim, ó. Depositei na corretora R$ 10.000. Aí, pela corretora, eu comprei as ações, comprei Tesouro Selic, eu fiz os investimentos, certo? E eu investi os R$ 10.000. Então, na conta da corretora, tá zerado, não tem R$ 1 na conta da corretora, porque eu investi tudo. Aí a corretora quebrou. Pá, quebrou a corretora. Meu Deus do céu, a corretora quebrou, e agora? Tranquilo. Por que tranquilo? Porque eu não tinha dinheiro na corretora. Você tinha posto 10.000, mas eu comprei ações, eu comprei fundo, eu tirei o dinheiro porque eu comprei ativo. Então o dinheiro ele vai para os ativos, ele não fica na corretora. Compreendeu? Então se a corretora quebrou, eu perco aquilo que está na conta da corretora. O que eu investi eu não perco. Se a corretora quebrou, eu vou lá, abro uma outra corretora, tipo na Toro, na XP, um exemplo, Rico, Clear, eu abro uma outra, e aí eu faço o quê? Portabilidade daqueles meus investimentos para a nova corretora. Então, o risco na corretora, eu só tenho o risco de perder se o meu dinheiro estiver na conta da corretora.
Só que, do mesmo jeito que existem os riscos de um banco quebrar, nós estamos falando também do risco de corretoras quebrar. Exemplo, o risco de uma XP quebrar. A XP hoje, ela está até no índice americano, ela está listada fora do país, ela está gigantesca. Então, assim, um risco pequeno de quebrar. A Clear, muito grande hoje, faz parte do grupo XP. A Rico faz parte do grupo XP. Então, qual é a possibilidade de uma corretora grande quebrar? Pequena. Então, dá para investir sem medo. Ok? Conseguimos compreender? Eu vou precisar que vocês escolha. Na verdade, antes de escolha, eu quero saber aqui de vocês. Quem aí de vocês tem uma corretora? Já tem uma corretora, já tem uma conta aberta? Quem? Coloca aí. Eu ou não tenho? Pode falar também. Não, não tenho. Mais prático. Maravilha. A Beth também não tem, inclusive a Beth é uma das minhas mentoradas. A Beth não tem corretora. Nós vamos abrir, vamos chegar nesse processo aí. Nós vamos chegar lá. Mas vamos lá. O próximo passo que vocês vão ter aí de lição de casa para aula de amanhã já, hein? Ó, tá? Já corre aí que tem que fazer. Abrir conta em uma corretora. Essa é a lição de casa, hein? Vamos abrir conta em uma corretora. Como que abre uma conta na corretora? Você vai abrir na Play Store ou da App Store lá, coloca o nome da corretora que você quer, tá? Aqui tem umas opções. Anderson, você usa alguma? Eu uso. Eu uso a Clear Corretora. Então, todos os investimentos que eu faço no Brasil, eu faço pela Clear. É uma que eu gosto muito, ela é bem didática. A Clear, assim, o suporte dela é rápido, é essencial. Então, eu uso há anos a Clear, tá? E nunca tive problema, dor de cabeça. Então, lição de casa. Abrir uma corretora. Você pode escolher aí a que você quiser, ok? Abriu aí a corretora, tem bancos digitais, como nós falamos, o Banco Inter, ele tem corretora também, ok? Então, tem alguns bancos que têm embutido já corretoras. Se você ir, um exemplo, vamos supor que você tem ali o Nubank. Se você ir no Nubank na parte de investimento e for fazer um investimento, ele vai pedir para você responder um questionário e tal, responder tudo. O que está acontecendo ali naquele momento? Depois ele vai pedir para você assinar um termo. Ele está abrindo a sua conta na corretora do Banco Nubank. Compreendeu? Se você tem o Banco Inter, é a mesma coisa. Se você ir na aba de investimento lá e querer fazer um investimento, ele vai pedir para você poder preencher um monte de dados e depois que você preencher esses montes de dados, ele vai pedir para você assinar o termo. Ele abriu a sua conta na corretora do Banco Inter. Compreendido? Segundo passo, nós vamos fazer uma blindagem financeira. Nós vamos começar essa blindagem financeira. Então, nós vamos colocar um dinheiro na renda fixa, que é emprestar o dinheiro. Nós vamos começar aí, vamos dar esse primeiro passo. Anderson, onde eu vou colocar o meu dinheiro? Aí nós já vamos chegar lá. Mas anotou que nós vamos começar? E eu quero que você já aí anota o valor que você quer começar. Pode ser aí o valor que você quiser. Anota aí o valor que você quiser. E nós vamos dar início com o valor que você quiser. Nós já entendemos sobre risco, já entendemos, nós já estamos aí avançado, então não precisa ter medo. Aproveita que eu estou com você. Vamos lá, sem medo, dá o primeiro passo, ok? Posso passar aqui? Pode, por enquanto. Show de bola. Agora nós vamos entender quem emite os títulos da renda fixa quando você empresta o seu dinheiro. Quem é os emissores? Quem emite aí? Vamos lá. Você tem o governo,
O governo, ele tem o Tesouro Direto. Quem já ouviu falar aí no Tesouro Direto? Show de bola. Muito bom, é isso aí. Então, o Tesouro Direto, ele é o mais seguro. Porque pensa comigo, o seu banco quebra, mas o governo não. Então, para chegar a afetar o seu Tesouro Direto, o dinheiro que você investiu lá no Tesouro Direto, o seu banco já quebrou, já abriu falência já. Por quê, Anderson? Porque o governo tem a máquina na mão, ele controla a taxa Selic, ele aumenta imposto, ele arrecada, não tem jeito, ele vai arrecadar. Então ele vai fazer um jeito para a máquina funcionar. Nós vamos viver uma crise financeira? Vamos, mas o seu dinheiro vai render. E aqui eu quero tirar uma crença, né, que muitas pessoas têm. Vamos lá, uma crença fundamental. Quem aqui lembra do que aconteceu com a poupança na era Collor? Eu Todo lembro. mundo perdeu, Todo mundo zerou. perdeu. Até hoje tem pessoas que têm medo da poupança e não deixam o dinheiro na poupança. Deixa na conta corrente, mas não põe na poupança. Só que nós estamos em 2024, muitas coisas já mudou. Inclusive a lei já foi alterada. E eu vou falar para você como que está hoje. Hoje está assim, porque naquela época, né, não vou entrar em detalhes, mas só para resumir, foi assim, ó. Naquela época, o presidente pegou a caneta, deu uma canetada e falou: bloqueia as contas da poupança. Na canetada, da noite pro dia, tipo assim, meia-noite, assinou, bloqueou, pronto, ok? Isso foi o que aconteceu. Anderson, mas então assim, meu dinheiro na poupança hoje corre esse risco da canetada. O Lula chegar hoje meia-noite e falar assim, ó, bloqueia, pá, meter a caneta? Não, não corre mais esse risco. Por quê? Porque a lei foi alterada. Com a alteração da lei, hoje ficou assim. Vamos supor que o Lula tem essa ideia. Vai, né, vamos bloquear o dinheiro da poupança, porque aí ele vai ter que fazer o seguinte: mandar esse projeto para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Deputados votar se aprova. Vamos supor que os deputados querem aprovar isso daí. Você acha que só de acontecer, de mandar lá para o deputado, para acontecer, você acha que isso daí já não vai cair na boca do povo? Meu Deus, o Lula quer bloquear a poupança, gente. Ele mandou uma ordem aí, uma lei aí que vai para aprovação. Vai dar tempo de você tirar o seu dinheiro da poupança. Deu para entender? Então, hoje, a questão de investimento não é mais igual àquela época, que na canetada o cara bloqueia tudo. Então, hoje nós podemos ficar mais seguro, mais tranquilo, ok? Então, investir no governo hoje é o mais seguro. E nós temos ali o Tesouro Direto, que tem vários títulos do Tesouro Direto, nós só precisamos saber escolher ele. E aí eu tenho um curso que ensina como você escolher o Tesouro Direto, né? Qual que é o melhor de acordo com o seu perfil. Outros emissores, os bancos. Nós temos os bancos. O banco emite o título da poupança, que nós já falamos, que poupança rende hoje 6% ao ano, né? É o que está rendendo a poupança hoje. Só que nós temos o seguinte, tá? Se a poupança está rendendo hoje 6%, é porque a Selic está 10,50. O que isso significa? Significa que a poupança ela não rende tanto. Ela está rendendo 6, 7, 8, 9, 10, 4,5 abaixo. Uma merreca. Só que pensa o seguinte: se a taxa Selic começar a cair, aí as pessoas falam, então vai ficar atraente a poupança. Vamos supor que a Selic chegou a 4% a taxa Selic. Ah lá, então agora ficou bom, poupança agora rendendo mais. Aí que tu te engana. Toda vez que a taxa Selic cair abaixo de 8,5, anota 8,5. Taxa Selic abaixo de 8,5, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Ah, safadeza. Quer dizer que quando a taxa está baixa, ele rende a Selic. Quando a Selic está alta, ele não rende, né? Ah, olha só, é exatamente isso. Entendeu? Por isso que poupança é o pior investimento que nós temos hoje.
Nós precisamos investir no mínimo taxa Selic, que nós encontramos dentro do Tesouro Direto, dentro dos títulos do governo. Nós podemos encontrar também CDB 100%, que é títulos emitidos pelo banco. Ótimo! Os títulos emitidos pelo banco CDB, rendendo aí 100% do CDI, que nós acabamos de ver, também é muito bom, ok? E aqui nós temos os debenture, que são os mais arriscados. Os debentures, eles são os mais arriscados, por quê? Porque é um título que a empresa ela abre para arrecadar o dinheiro, para ela fazer ali uma captação de grana. Exemplo, vamos supor a Vale. A Vale está precisando investir em uma nova fábrica ou em uma nova usina que vai abrir. O que que a Vale pode fazer? Ela abre debentures, pagando um percentual para quem coloca o dinheiro. Então funciona assim: em vez da empresa Vale vir pegar o dinheiro com o banco, né? Ou com o governo, algo do tipo, ele vai pegar o dinheiro diretamente com o investidor. E aí ele paga para o investidor ali uma taxa. Só que é muito arriscado, né? Geralmente é bom deixar a parte de debentures para fundos imobiliários, fundos de investimentos e por aí vai. Que aí os fundos eles colocam lá a grana no debentures. Para nós, pessoa física, a melhor opções da renda fixa é o Tesouro Direto e e o CDB. Esses são os dois melhores da renda fixa hoje, tá? Tesouro Direto, você vai encontrar Renda Mais, você vai encontrar Educa Mais, você vai encontrar o Tesouro Selic, você vai encontrar também o pré-fixado. Anderson, o que que é pré-fixado? Vamos lá. Quando você vai investir, você precisa escolher se você quer pré-fixado ou se você quer pós-fixado. Isso também tem no CDB. Às vezes você vai encontrar um CDB de pré-fixado ou de pós-fixado. E o que significa essas letrinhas pré e pró? Funciona assim. Se você está vendo lá um investimento que está falando assim, ó, pré-fixado, é porque ele vai ter uma taxa já pré-definida hoje de quanto vai render por tempo que você segurar esse investimento. Exemplo, pré-fixado 6%. Se você ficar com esse investimento por 2 anos, ele rende 6%. Por quê? Porque ele era pré-fixado. Ele já tinha uma taxa pré-fixada. Compreendeu? Isso é o pré-fixado. Anderson, e o que é o pós-fixado? Pós-fixado é quando aquele investimento ele é atrelado a um índice. Exemplo, você vai encontrar assim, ó, tal rendendo 100% do CDI, ou tal título que você vai comprar ali, ou tal ação, alguma coisa que você vai comprar, trelado à taxa Selic. Taxa Selic e o CDI, eles são índice. Então, todo investimento atrelado a um índice, nós temos ali o pós-fixado, que inclusive é os melhores para a nossa blindagem financeira. Por quê? Porque a blindagem financeira ela tem que ter segurança e ela precisa ter rentabilidade. Lembra do trilema ou já esqueceram? Não, Lembra, né? sim. Isso. Então, a nossa blindagem financeira, nós precisamos ter o quê? Segurança e liquidez. Ok? Essa é a nossa blindagem. Eu não busco rentabilidade, porque é onde eu estou fazendo o quê? A minha blindagem financeira, é meu dinheiro para me proteger. Esse dinheiro eu não vou buscar rentabilidade, eu vou me proteger. Compreendemos? Entendido? Então, o pré-fixado e o pós-fixado é exatamente isso. Pré, eu sei de quanto vai render agora,
Pós-fixado é engasguei. Ele é fixado em um índice. Que eu, inclusive, eu mostrei dois índices para nós. Mostrei o Selic e mostrei também ali o CDI. Perfeito? Alguma dúvida? Diga-me, diga-me. Nenhuma dúvida? Nenhuma e todas ao mesmo tempo. Nenhuma e todas. Ai, já cansei por hoje, Anderson. Meus pés já Eu? enxugam. Nós vamos acabar agora. Muito bem explicado. Obrigado. Nós vamos terminar. Antes de terminar, eu quero que você responda agora o seu teste de QIV novamente. Vamos refazer o teste? Vamos lá? Nossa, Então vamos lá, vamos refazer esse teste aí. Posso ler a primeira pergunta? sim. Maravilha. Primeira pergunta. Eu conheço os perigos de investir em produto do banco. Dê uma nota agora de 0 a 10. Eu conheço os perigos de investir em produto do banco. Segunda pergunta. Eu sei como escolher um melhor investimento. Agora você sabe escolher o melhor investimento? Dê a nota aí. Pergunta 3. Eu sei a diferença entre renda fixa e renda variável. Você sabe essa diferença? Dê uma nota. Pergunta 4. Eu sei o que é Selic e sei o que é CDI. Dê uma nota se você sabe. Pergunta 5. Eu sei o impacto do IPCA na vida do investidor. Dê uma nota. Pergunta 6. Sei onde encontrar os principais indicadores da renda fixa. Você sabe onde encontrar? Aí dê uma nota. Passei. Pergunta 7. Eu entendo a importância do trilema dos investimentos. Lembra do trilema e a importância dele? Dê uma nota. E 8. Eu sei como começar a investir. Agora sabe como começar a investir? Dê uma nota de 0 a 10. E 9. Eu sei o que são as corretoras e como eu devo escolher a minha. Dê uma nota. E para fechar, a pergunta 10. Eu sei como fazer a reserva de segurança, a famosa blindagem financeira. Dê uma nota de 0 a 10. Agora coloque aqui no chat o resultado novo do seu QIV, do seu teste do coeficiente do investidor agora. Nossa amiga Yara subiu de 14 para 67. É, o meu foi para 96. Eita, nós, hein? Que evolução! Nossa, como eu fico feliz com a evolução de vocês. A nossa amiga Amélia, de 16, foi para 96. Top, hein? Muito bom. Obrigado, Yara. Gratidão, viu? Ó, a Beth também, 82. Subiu bem também, hein? Agora, que tal nós fazer o seguinte? Vocês batem uma foto da tela que está o teste aí com as perguntas. E aí, né, lógico, no meio assim das perguntas, você vai colocar os dois resultados, o antes e o depois. E aí posta e me marca lá no Instagram. Vocês vão pegar essa foto, vai lá no Store, tá entendendo? Lá no Store do Instagram, você vai postar essa foto, só que você vai colocar o resultado do antes e o seu resultado do depois.
O resultado pode ser grande para poder tampar algumas perguntas, que assim as pessoas vão ficar só curiosas e não vão ver. E aí vocês podem escrever como foi a evolução de vocês, o que que vocês estão achando do Rota Financeira, do curso que vem aí trazendo o destino, para onde nós temos que ir. Como está sendo a evolução? Vocês perceberam a evolução? E assim, tem muito mais, tá? Tem muito mais. Inclusive, eu tenho um curso, né, de renda fixa, tenho um curso também ali de renda variável. Então, tem a mentoria, então tem muita coisa ainda para poder desbravar esse mundo dos investimentos e avançar. Eu costumo dizer que com conhecimento nós chegamos muito mais rápido naquele sonho, naquele objetivo. Porque dá para alavancar, dá para buscar mais dinheiro com menos risco e com rentabilidade maiores do que a renda fixa proporciona para nós. Inclusive, minha carteira nesse mês agora bateu 25%, né? Minha carteira de investimento. Uau! É, Muito bom. Está ganhando mais do que empréstimo com gangster. a rentabilidade está muito boa, graças a Deus. Mas isso é aquilo que eu transmito, né? É o que eu passo para as pessoas, é aquilo que eu ensino. Eu ensino as pessoas a buscar isso, né? A querer isso. Então, através do meu curso, eu vou trilhando ali, né, o caminho, vou dando a mão, vou acompanhando, para que a pessoa possa se sentir segura também e ela possa ir dando esses passos, né, essenciais para poder chegar ali. E eu trabalho muito com a questão do objetivo, né, o sonho, porque ninguém investe só por investir. Nós temos que ter o sonho atrelado, porque senão nós desistimos no meio do caminho. Então, eu gosto de juntar tudo isso e aí faz a rota ali, segue junto e vai até o final. Aí potencializa e não tem jeito. Mas é isso. Fiquem com Deus, então. Uma Até amanhã. excelente aí noite e até amanhã às 8 horas. Excelente aula hoje. Tive a sorte de estar sozinha em casa. Maravilhosa. Obrigado, gratidão, viu? Gratidão também. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Fiquem com Deus. Tchau.